Muitos estudiosos observam que o termo judeus aparece com muito maior frequência no Evangelho de João do que nos outros, e que esse emprego da palavra indica que o autor do texto e seus companheiros de crença estavam ainda mais distantes da maioria do que os outros evangelistas. Dezenas, mesmo centenas de artigos propuseram soluções diferentes para a questão de como João utiliza o termo grego iudaios, em geral traduzido como judeus. Às vezes, claro, o uso que ele faz coincide com o emprego geral na época, em passagens que apenas descrevem indivíduos que são judeus e não gentios. Em duas ocasiões, em João, estrangeiros, de início uma mulher samaritana e mais tarde o governador Pôncio Pilatos, identificaram o próprio Jesus como judeu. Em outros trechos, o termo designa, ao que parece, os judeanos, isso é, pessoas que vivem em Jerusalém ou nas vizinhanças, distinguindo-os dos galileus e dos samaritanos. Em outras passagens, ainda o termo judeu serve evidentemente como sinônimo para os líderes judaicos. Mas em outras, que talvez coincidam com essas, João emprega judeus para designar gente estranha a Jesus e hostil a ele. Repetidas vezes diz, por exemplo, que os judeus pensaram em lhe tirar a vida e que Jesus, em certos momentos, evitou viajar a Jerusalém por receio dos judeus. No capítulo 8 de João, quando Jesus manteve um diálogo hostil com os judeus que nele haviam acreditado e ao final os denunciou como filhos de Satanás, é óbvio, não estavam fazendo uma simples distinção étnica, uma vez que, claro, nessa cena, ele e todos os seus discípulos eram judeus, bem como os adversários. Aqui, assim como Jesus encarnava a luz divina da presença de Deus, os judeus representavam um mundo que rejeitou essa luz. Ou, como declara João no início do seu evangelho, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mais tarde, como observa Bultmann, a palavra judeus tornou-se sinônimo de mundo, hostil e incrédulo. Heinrich Schneider, pesquisador alemão do Novo Testamento, manifesta uma opinião bastante aceita por estudiosos cristãos quando diz: desde uma não aceitação geral de Jesus pelo povo nos primeiros capítulos de João, a oposição identifica-se cada vez mais com um grupo específico, que seria os judeus. Em última análise, o grupo representava as forças contrárias a Jesus, que são as forças das trevas. É óbvio que não estamos tratando aqui de um grupo étnico, mas de um símbolo teológico dramático. Não compreenderíamos a plena significação desse símbolo se considerássemos o judeu em João como sendo apenas uma figura histórica. Os judeus são uma realidade e ameaça sempre presente a qualquer adoração a Deus em espírito e em verdade. Outros comentaristas, contudo, incluindo Samuel Sandmel, não acham tão evidente que não estamos tratando de um grupo étnico. Sandmel defende que esses intérpretes querem desculpar o evangelho pelo seu visível antissemitismo. Observa ele que João não culpa a humanidade ou o mundo em geral por buscar ativamente a morte de Jesus, mas escolhe em particular o povo judeu. Todos os que leem o Evangelho de João podem notar que os judeus tornaram-se para ele o que Bultmann entende por símbolo do mal humano. Os que concordam com Roldmel Bultmann e Henrik Schneider de que o uso do termo é apenas símbolo e não tem implicações sociais ou políticas, parecem estar empenhados em evasivas apologéticas. É óbvio que a decisão de João de transformar um grupo real, identificável entre os contemporâneos de Jesus e os seus, em um símbolo de todo o mal, reverter-se a de implicações religiosas, social e política, duvidaria alguém disso, de um autor influente transformasse as mulheres ou, por falar nisso, muçulmanos ou homossexuais em símbolos do mal?
Tendo escolhido para os judeus esse papel no drama, o Evangelho de João pode despertar e até legitimar hostilidades contra o judaísmo, um potencial que Reginald Fuller, estudioso do Novo Testamento, diz que tem sido abundante e tragicamente explorado no curso da história cristã. Não é meu objetivo descrever aqui, em detalhes, como fizeram outros autores, a complexa situação histórica que deu origem à narrativa da paixão por João. Vamos supor de início que, do ponto de vista histórico, seja provável que certos líderes judaicos possam ter colaborado com as autoridades romanas na prisão e execução de Jesus. Vamos supor como válido também o argumento bem explicado por Louis Martin e outros especialistas de que o autor de João inclui em seu relato conflitos que ele mesmo experimentou entre seu grupo e aqueles que chama de judeus, termo pelo qual o autor, com toda a probabilidade, se refere sobretudo aos líderes de comunidades judaicas que conhecia, bem como os seus seguidores. Minha finalidade aqui não é definir com exatidão o uso que o evangelista dava ao termo judeu, mas algo muito mais simples, mostrar como o evangelista João e, aliás, os outros, associam a figura mitológica de Satanás a uma oposição humana específica, implicando, em primeiro lugar, Judas Iscariote, em segundo, as autoridades judaicas e, por último, os judeus de forma coletiva.